alunos, olá professores, quanto tempo, né? Estou de volta aqui ao Aula em Casa, acompanhando vocês nessa aula de hoje. Eu sou a professora Yara, né, e vou estar aqui com vocês nesse momento. E lá no chat, caso você tenha dúvida, né, vocês podem perguntar ali para a professora Darlinda, a professora Cristiane, o professor Paulo, tá? Eles vão estar ali disponíveis para resolver qualquer problema aqui sobre nomenclatura dos compostos orgânicos, que é a nossa aula de hoje. Olha só. Então, é a aula 144 de Química e a gente vai falar da nomenclatura da IUPAC, né, cadeias carbônicas ramificadas, tá? Então, a gente vai falar especificamente desse tipo de cadeia carbônica, né? Você já estudou um pouquinho, a gente já teve a aula de cadeias carbônicas normais, então a gente já entende um pouquinho sobre como nomear essa cadeia carbônica, né, normal, essa cadeia principal. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre as ramificações, como dar nomes para essas cadeias que possuem ramificações, tá bom? E especificamente, na aula de hoje a gente vai falar de hidrocarbonetos, ok? Que são aqueles compostos, né, aquelas funções aqui dentro dos compostos orgânicos que possuem apenas carbono e hidrogênio, tá bom? A gente vai deixar as outras funções oxigenadas ou nitrogenadas para tratar da nomenclatura junto, né, no momento que a gente estiver falando da função, tá bom? Então, aula de hoje, só hidrocarboneto. E aí eu apresento para vocês a nossa primeira tabela, olha só. Então, gente, hoje vai ter bastante tabela, se você puder anotar, ou depois assistir a aula de novo, né, para acompanhar essas tabelas, porque, assim, não tem como a gente aprender a dar nome para um composto se a gente não obedecer algumas regrinhas de nomenclatura, tá? E essas tabelas são essenciais, ok? Lembrando que essa primeira tabela é para o nome da cadeia principal, tá bom? Cadeia principal a gente tem prefixo, infixo e sufixo. Toda cadeia principal tem esses três pontos, tá bom? Esses três momentos, vamos dizer assim. E o somatório dos três é que vai produzir o nome dessa cadeia, tá bom? E aí o prefixo, o que que ele diz pra gente? O prefixo, ele indica a quantidade de carbonos presentes na cadeia, tá? Quantos carbonos, quantos 6 tem lá na cadeia? Você vai contar. Se tem 1, o prefixo é met. Se tem 2, o prefixo é et. Se tem 3, prop e por aí vai, né? 4, but, 5, pent, 6, hex, 7, hept, 8, oct, 9, non e 10, dec. Para o nosso estudo do ensino médio, a gente conhecer até 10 carbonos é o suficiente, tá bom? Então, conhecendo essa tabela aqui com 10 prefixos, você consegue resolver qualquer questão, né, de vestibular ou das DLIs da vida, tá bom? O que que é um infixo? O que que o infixo fala para mim? O infixo é a parte do meio da cadeia, tá? O nomezinho, a parte do meio do nome. Então, o infixo diz pra gente o tipo de ligação que está presente ali, tá? Então, se o infixo for an, é só ligação simples na cadeia. Se o infixo for en, tem dupla. Se o infixo for in, tem tripla. Se for de en, tem duas duplas ligações. E se for de in, tem duas ligações triplas, tá bom? E por último, né, na aula de hoje, a gente, como eu comentei com vocês, vou trazer exemplos de hidrocarbonetos, tá? Mas o sufixo é a última partezinha do nome do composto e ele indica pra gente a função a que aquele composto faz parte, tá? Como a gente vai trabalhar apenas os hidrocarbonetos, vou até marcar aqui, o sufixo é somente a vogal O. Mas se fosse um álcool, seria OL. Se fosse uma acetona, seria ona, um aldeído, al, ácido carboxílico, oico, entre outros sufixos, tá bom? Então, nossa primeira tabelinha tem a ver com a cadeia principal. Agora, a gente vai para tabelas de radicais, né? Que são as nossas famosas ramificações, tá bom? Então, a gente também tem nomes para essas ramificações. Professora, eu vou ter que saber esse nome? Ai, gente, vai ter que saber. Não tem para onde correr. Não
tenho que eu possa falar para vocês, mas você vai ter que saber que o metil é essa ramificação aqui, né, com uma valência livre apenas no carbono, né? A gente tem um carbono como radical, né, como ramificação. Você precisa saber que o etil é aquele que tem 2 carbonos, tá? Você tá vendo aí a valência livre ali no carbono 2, né? O propil tem 3 carbonos, tá? De forma linear, como você vê aqui. Que o isopropil também tem 3 carbonos, tá? Mas aí a gente já tem uma valência livre nesse carbono que faz ligações ali com 2CH3, tá? Percebam a diferença entre o propil e o isopropil, tá? Gente, como eu sempre reforço aqui com vocês, caso, né, a gente tenha um tempinho curto aqui, assiste de novo a aula, né, dá uma buscada lá nas nossas redes sociais, assiste novamente, aí você pode acompanhar todas as ramificações com mais tranquilidade. Aí a gente tem aqui, ó, o butil com 4 carbonos, o sec-butil também com 4 carbonos, mas com a valência livre nessa posição aqui, e o isobutil também com 4 carbonos, mas com uma posição diferente, né, da valência, tá? Então, esses 3 aqui que você está vendo tem 4 carbonos, o que muda entre eles é apenas o posicionamento da ligação, né? Onde essa ligação vai encaixar na cadeia principal, tá bom? Tem mais. Nossa, gente, tem muita ramificação, tem muito radical, tá? A gente tem o terquibutil ou tercibutil, também com a valência livre aqui nesse carbono, tá? Que é um carbono quaternário. Aí a gente tem o etenil ou vinil, que já é uma ramificação com dupla ligação. A gente tem o benzil, que é uma ramificação radical com o anel aromático e esse carbono entre, né, o anel e a ligação. A gente tem o fenil, que é só o anel aromático ligado diretamente à cadeia carbônica, alfa-fenil, beta-fenil, ou naftil, perdão, alfa-naftil e beta-naftil, tá? Então, a gente tem todos esses radicais, tá bom, gente? Depois dá uma pesquisada, dá uma olhada, faz a sua própria tabela, anota no seu caderno a sua própria tabela para que você não tenha dificuldade de organizar essas ramificações. Agora, vamos conhecer um pouquinho mais como que a gente pode dar nome para esse composto. Então, são classificadas como cadeias ramificadas aquelas que possuem possuem mais de 2 extremidades, tá? Então, quando possui só 2, né, extremidades, a gente já viu que é uma cadeia normal, tá bom? Quando possui mais de 2 extremidades, a gente já tem uma cadeia ramificada. E necessariamente a gente tem que ter pelo menos um carbono terciário ou um carbono quaternário, tá? Então, para a gente classificar essa cadeia carbônica como sendo ramificada, necessariamente a gente tem que ter a presença de um desses 2, né, tipos de carbonos. E aí vocês estão lembrados, né? Um carbono terciário é aquele que tem que fazer 3 ligações com outros carbonos diferentes, tá? Com outros carbonos. Enquanto que o quaternário é aquele que faz todas as ligações, ou seja, 4 ligações com carbonos, tá? Não faz nenhuma ligação com hidrogênio ou com outro elemento, tá bom? E agora eu apresento para vocês aí o nosso primeiro exemplo, olha só. Exemplo de hidrocarboneto ramificado, isooctano. Esse aqui ainda não é o nome IUPAC, tá? O nome oficial. É um nome usual, um nome comum, né, para essa cadeia carbônica, tá? Então, você consegue observar aqui, só de olhar que ela é uma cadeia ramificada? É possível observar? Vamos caracterizar essa cadeia ramificada? Vamos lá? Apesar de que a gente já viu isso, né, nas aulas iniciais, essa classificação de cadeia, mas vamos reforçar aqui esse conceito, né? Então, para que a gente tenha uma cadeia ramificada, tem que ter mais de 2 extremidades. Então, a gente tem bastante extremidade aqui, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5, né? 5 extremidades. E outra característica é que a gente tem que ter pelo menos um carbono terciário, olha aqui ele, carbono terciário, ou um carbono quaternário, também temos. Então, nessa cadeia a gente tem as 2 possibilidades. Então,
quer dizer que ela é muito ramificada, né? Ela possui muitas ramificações, tá bom? Então, a gente já consegue observar aí que ela realmente é uma cadeia ramificada, ok? Bora continuar falando das regrinhas. Vamos avançar, né? Senão não vai dar tempo. Então, regrinhas estabelecidas pela União Internacional de Química Pura e Aplicada, que a gente utiliza a sigla IUPAC, tá? São regrinhas importantes. Primeira, a cadeia principal de um alcano é sempre aquela que apresentar o maior número de carbonos e também o maior número de ramificações, tá bom? Segunda regrinha, numeração. Ela deve iniciar sempre pela extremidade que tiver mais ramificações, ok? Mais ramificações, a gente começa a contagem. Mais regrinha. Para finalizar, basta utilizar essa regra, que é a regra da cadeia principal. Posições e nomes das ramificações separados por hífen, mais o prefixo do número de carbonos da cadeia principal, mais a terminação ano para o caso de alcanos, tá bom? Para alcanos, a terminação é ano. Ok? Ah tá, outra coisa importante também. Caso a gente tenha ramificações iguais, a gente pode utilizar esses prefixozinhos de quantidade. De, tri, tetra, penta, tá bom? Dependendo da quantidade de radicais que a gente tiver ali. Agora sim, bora para a prática? Bora ver se vocês entenderam? Então, aqui a gente tem uma cadeia ramificada. Beleza, por quê? Porque a gente tem 3 extremidades e a gente também tem um carbono terciário, tá? Ok, vamos lá para a nomenclatura, começando a identificar ali a cadeia principal, é aquela que tem o maior número de carbonos. Tudo que não estiver na cadeia principal, a gente chama de radical, ramificação. E se você observar lá na sua tabela de radicais, esse radical aqui é o metil, que é aquele radicalzinho pequenininho, o menor deles, né, que só tem um carbono, tá bom? Bora colocar a numeração dessa cadeia? Como aqui a gente observa que o radical está bem no meio, eu posso começar de qualquer um dos lados, tá? Não tem problema. Então, carbono 1, carbono 2, carbono 3. Quer dizer que o radical, que a ramificação está no carbono 2, tá bom? Bora lá nomear agora essa cadeia, começando sempre com a ramificação. Ela é o 2-metil. Opa, o nome da ramificação eu já dei, né? Agora vamos para a cadeia principal, isso vocês já sabem fazer, já aprenderam na aula anterior. 3 carbonos, prop, somente ligações simples, sufixo para hidrocarboneto, 2-metil-propano, tá bom? Usei as tabelas e foram elas que me ajudaram a chegar a esse resultado, gente. Sem as tabelas fica difícil, tá bom? Bora para o próximo exemplo, que a aula tá correndo, hein? Então, aqui a gente já tem uma cadeia com bastante informação. E a primeira informação que a gente vai ter que identificar ou retirar daqui é conseguir identificar que cadeia, né, qual é essa cadeia principal. Lembrando que a cadeia principal é aquela que tem a maior quantidade de carbonos sempre, tá? Você vai escolher aquela, a mais grandona, vamos dizer assim, né? A maior. Tudo que tiver fora dessa cadeia é radical, ramificação, tá? E aí nós temos o metil aqui e aqui nós temos o etil. Olha só, 2 carbonos, etil, essas 2 ramificações. Eu não vou começar a contagem daqui, porque senão a gente vai, né, errar na hora da numeração, tá? A gente sempre começa a numeração pela ponta, pela extremidade, onde os carbonos vão ficar com a numeração menor, tá bom? Então, é 1, 2, 3, 4 e 5. Os radicais estão nos carbonos 2 e 3. Vamos lá para o nome? Lembrando da ordem alfabética, tá? Então, vai ser 3-etil,
2-metil. E o nome da cadeia principal? 5 carbonos, pente. Somente ligações simples, e a vogal O, tá? Bora marcar aqui? 3-metil, 3-etil, 2-metilpentano. Gente, eu quero dar um bônus aqui para vocês, eu não posso terminar a aula de hoje sem esse bônus. Bora lá, o bônus é essa cadeia aqui, tá? Bem pequenininha pra gente terminar. Opa, pra gente terminar bem rapidinho. Olha só, como que vai ficar o nome dessa cadeia? Ainda falta? Então, essa cadeia, ela tem 4 carbonos. E aí a ramificação, ela tá aqui, né? Então, a gente tem essa cadeia com 4 carbonos. O que ela é diferente das outras que eu trabalhei aqui com vocês? A diferença está na dupla ligação, olha só. Só isso. Professora, mas vai mudar o nome? Vai mudar muito, tá, gente? Por que vai mudar muito? Porque quando tem dupla ligação, o infixo é o EN. Não esqueçam da tabela, tá? Então, vamos para o nome? Então, a gente tem aqui... Tá no carbono 2, né? 1, 2, 3, 4. Então, vai ser 2-metil, né? A ramificação está no carbono 2. Tem quantos carbonos? 4. 4 é bute. Tem uma dupla? Tem. Então, qual é o infixo? EN. Não esqueçam de colocar onde está a dupla. Acho que não vai dar o espaço aqui. Vou colocar aqui embaixo, tá, pessoal? 2-eno. Professora, tá esquisito esse número no meio. Não tem problema, a gente pode colocar o número na frente. Vou colocar aqui do ladinho. Pode ser assim escrito. 2-metil, 2-buteno. Tá bom, gente? Passamos um pouquinho, mas não tem problema, né? A gente aprendeu um pouquinho essa nomenclatura dos compostos com dupla ligação, né? Dos hidrocarbonetos com dupla ligação, que aí a gente tem que colocar o infixo, né? Aquela parte do meio, o EN, tá bom? Agora a gente vai ver se vocês entenderam com a nossa dinâmica local interativa. Então, questão 1. Observe o composto, olha só, é fácil, hein? Tá aí esse composto, né? É um composto de cadeia ramificada, tá bom? E aí, a perguntinha é, trata-se de um dos principais componentes da gasolina, conhecido como isoctano, que foi aquele que eu trouxe para vocês durante a aula, tá? Qual é o seu nome oficial? Tá bom? O nome IUPAC. Vamos para a segunda? Tá aí, ó, por isso que eu quis passar aquela questão com dupla, né? Porque eu sabia que ia cair na dinâmica e vocês iam, né, querer comer meu fígado, tenho certeza, né? Se eu não tivesse falado dessa dupla ligação, tá bom? Então, o nome IUPAC para esse composto é... E aí, lembrando que tem uma dupla ligação, tá? Cuidado, né, na hora dessa nomenclatura. Vocês vão ter aí um tempinho para fazer essas duas questões bem fáceis. Daqui a pouquinho eu retorno com a interatividade. Até lá!
Oi, gente, retornamos aqui com a interatividade. Eu ainda estou aguardando as respostas de vocês, tá? Ainda dá tempo de tirar dúvida também, de colocar aí a sua resposta. Tá tímido, gente? Não, né? Vamos parar com essa timidez, né? Esse é o momento que a gente tem para conversar, para entender um pouquinho melhor o assunto, né? E na aula de hoje, a gente falou de nomenclatura das cadeias ramificadas. Fica a dica aí para você. Acabou a aula? Dá uma pesquisada lá sobre essas tabelas de ramificação, né? Essas tabelas de radicais, elas são importantes, não vai ser difícil aprender a dar nome para esses compostos, tá bom? E aquela tabelinha também de prefixo, infixo e sufixo, aquilo, gente, é super importante, tá? Caso você não tenha, né, um material didático, um livro, vai ter que anotar no caderninho, tá? Para poder, né, conseguir resolver os exercícios, conseguir fazer o exercitando daqui a pouco, os simulados, tudo que vem pela frente. Lembrando que vocês têm vestibular esse ano, hein? Então tem que estar esperto, tá? Com relação também a essas nomenclaturas. Bom, bora dar uma olhadinha aí o que vocês andaram respondendo? Começando aí com o Alexandre Vitor, da Escola Estadual Novo Céu. Ele falou que a questão 1 é a letra C e a questão 2 a letra E. Também nós temos aí o Abraão, que respondeu a questão 2, que é a letra E, tá? Então, por enquanto, a gente tem essas duas respostas. Então, bora para a correção? Bora logo agilizar aqui para ver se, né, a gente consegue entender melhor, compreender melhor essa nomenclatura, gente. E é assim mesmo, né? É a primeira aula, esse primeiro contato de vocês com essas nomenclaturas, com esses radicais, é normal que vocês, né, acabem confundindo, tá? Mas à medida que a gente vai exercitando, fazendo as atividades, vocês vão ficar cada vez mais seguros, tá bom? Bora dar uma olhadinha aí na primeira questão. E aí nós temos esse composto, né, com bastante ramificação, foi até um composto que eu trouxe durante a aula. Bom, trata-se de um dos principais componentes da gasolina, conhecido como isooctano, tá? O isooctano é um nome, não é um nome oficial, né? É um nome comum, muito utilizado. E aí a pergunta é, quero que vocês me digam qual é o nome oficial, tá bom? Vamos lá. Então, a gente tá aqui o composto, né? O isooctano, e a primeira coisa que a gente vai ter que fazer, né, é identificar a cadeia principal, tá? Ela já está identificada aqui com a numeração, né? A cadeia principal, lembrando, é aquela que tem a maior quantidade de carbonos, né? Muitos carbonos, tá bom? Tudo que está fora dessa cadeia principal é chamado de radical, ramificação. E se você observar, eles são todos iguais, tá? Que radical é esse? Eu acho que eu até ouvi vocês daqui, de tão alto que vocês falaram. O nome dele é metil, tá? Como vocês podem observar, tem 3 metis, né? São 3, tá bom? Aí eles estão em que carbono? Tem metil no carbono 2 e tem metil aqui ligado ao carbono 4, tá bom? Vamos para a nomenclatura, então, desse composto, ó. 2, 2,
tá? Tem 2 metis no carbono 2, então eu repito, tá? O número. Depois o número 4, que é a posição do outro radical, tá? Professora, de onde veio esse tri? Gente, eu não comentei com vocês? Se a gente tem radicais iguais, a gente pode utilizar esses prefixos de quantidade. Tri, tetra, penta. Como nós temos 3, então é tri, tá? Tri o quê? Trimetil. Então quer dizer que são 3 metil, tá bom? 3 metil. Um deles no carbono 2, o outro no carbono 2 e o outro no carbono 4. Por último, o nome da cadeia principal. 5 carbonos, pentano, tá bom? Resposta correta, como a gente já havia mencionado, letra D, ok? Vamos para a segunda, rapidinho? A segunda é aquela questão com a dupla ligação, né, que eu havia reforçado com vocês durante a aula. Olha só. Para o composto, né, e tá aqui o composto, qual vai ser a nomenclatura? Então, vamos lá, observar o composto mais uma vez. Cadê? Tá aqui, né? Então, vamos lá. Eu já marquei aqui a cadeia principal, que é essa. Tá? Olha só. Sora, mas não entendi aqui. Gente, ó, se vocês observarem, tem 3 carbonos, só que eles estão representados, né, de forma mais compacta. Mas são 3, quer dizer que é o carbono 5, 6 e 7. Tá ok? Vamos lá. Onde está a ramificação? Está no carbono 4, tá? A posição da ramificação é no carbono 4. Ok? E a posição da dupla ligação? Está no carbono 1. A gente sempre escolhe a menor numeração. Sempre a menor, tá bom? Nomenclatura. 4-metil, quer dizer que o metil está na posição 4 da cadeia. 1 hepteno. Lembrando que a dupla ligação, né, faz com que a gente tenha um infixo em, ok? Esse nome também pode ficar assim, ó, 4-metil hept 1-eno, tá? Quer dizer a mesma coisa, não é a mesma coisa, né? Quer dizer a mesma coisa, é o mesmo composto, só que a gente pode apresentar a nomenclatura dessas duas maneiras, tá? Colocando o número 1 na frente da cadeia principal ou colocando o número 1 no meio dessa cadeia. Pronto! Por aqui a gente finalizou a aula de hoje, falando dessa nomenclatura das cadeias ramificadas. Não se apavore, tenha bastante calma, né? É o primeiro contato que você tem com essa nomenclatura, então faz uma busca, assiste a aula de novo, tenho certeza que você vai compreender melhor, né, essa nomenclatura. Procura a gente lá nos nossos canais, nas nossas redes, que você vai conseguir entender melhor, né, cada vez mais essa nomenclatura das cadeias ramificadas, tá bom? Foi um prazer encontrar vocês aqui novamente no Aula em Casa e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Até lá!